você abrindo para a nossa liturgia, Gênesis 6. Acho que nós vamos fechar a porta para não dar. Digão, dá uma fechada na porta ali. E fecha a janela também aí, ó, para não dar. Fecha a porta, fecha a janela para não dar frio na nuca do Juliano. Obrigada. Só chaveira, senão ela abre de borda. Isso, melhorou. Ligou o sistema acústico da igreja. High-tech é outro papo. Amém, irmãos? Vamos à nossa liturgia, vamos à leitura da palavra. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida, que eu possa estar transmitindo com graça, com discernimento, de maneira bíblica, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos e que eles, através do teu poder, possam ser edificados, possam estar recebendo o alimento espiritual genuíno, vindo diretamente de ti, Senhor. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, nas nossas últimas duas palavras, esqueci até do microfone, a voz está boa. Está alto. Nas nossas duas últimas palavras, qual foi a minha preocupação? Mostrar o motivo do dilúvio. Muita gente se pergunta o porquê do motivo do dilúvio. Está dando um zumbidinho, acho. Eu vou sem o microfone. Pode deixar que a voz está boa, a acústica está boa. O que acontece, gente? Nós vimos as três visões que são mais aceitas, mas o que elas têm em comum? Primeira coisa, quando eu vejo Gênesis 6, eu vejo o problema de casamentos mistos, eu vejo o problema de contaminação espiritual, eu vejo o problema de corrupção entrando dentro do povo de Deus. Independente da vertente que qualquer igreja for escolher, nós vimos juntos que as três vertentes principais são bíblicas. O que eu tiro de Gênesis 6 é o motivo do dilúvio. Como é que eu uso isso hoje? A minha preocupação como crente é com a contaminação, é com a mistura, é com a integridade da minha fé. E em tempos tão difíceis como nós temos vivido, século XX, início do XXI, onde tantos ensinos estão conturbados, tantas coisas são difíceis, essa tem que ser a minha principal preocupação. Para vocês terem uma ideia, até nós vamos explorar um pouco isso hoje, quando Pedro fala do dilúvio, e quando Judas fala do dilúvio no Novo Testamento, a ligação que eles fazem é com falsos mestres, falsos ensinos e desobediência do povo. E isso não é à toa, porque nós entendemos que o dilúvio veio porque a terra se corrompeu. Eu concordo que a linhagem de Sete se misturou com a linhagem de Caim. E aqueles que eram um povo que invocava a Deus ficaram em pequeno número. A gente percebe Enos invocando o nome do Senhor, a gente percebe Enoque, a gente percebe Lameque, ao dar nome a Moisés, que era alguém que buscava comunhão com Deus. A gente percebe Moisés, Noé, que andava com Deus. Então o que a gente percebe? Apenas ali a família de Noé.
ela ficou firme no Senhor. Para vocês terem uma ideia, o avô de Lameque morreu 2 anos antes do dilúvio. E Matusalém, o pai de Noé, morreu no ano do dilúvio. Não, o pai dele, Lameque, morreu 2 anos. Matusalém, o avô, morreu no ano do dilúvio. Então nós percebemos que da família de Noé, que se manteve íntegra, sem mistura com contaminação espiritual e sem mistura de casamentos mistos com a linhagem de Caim, nenhum deles foi pego pelo juízo. Mas veja que interessante, toda a genealogia que a gente vê de Gênesis 5, todos aqueles descendentes de Adão, eles tiveram filhos e filhas. Você imagina um ser, só para amostragem, os Targums judaicos, os comentários judaicos, falam que Adão e Eva tiveram 33 filhos homens e 31 filhas mulheres. Se a gente reproduzir isso em todas as gerações, imagina o tamanho da família de Noé. Nenhum deles ouviu a pregação. 1 Pedro nos fala que Noé pregou na época do dilúvio e ninguém ouviu. Se hoje a gente acha que tem oposição maligna, nem compara com o que foi na época de Noé. Noé foi o planeta inteiro. Hoje nós temos um monte de crentes. Pra você ter uma ideia, essa igreja aqui é muito maior do que os 8 da arca. Então, assim, a grande lição que eu tiro de Gênesis 6 é o programa da contaminação e da mistura. Isso você precisa tomar cuidado nos seus lares, você precisa tomar cuidado na sua casa. Hoje eu tenho a internet, hoje eu tenho a televisão é menos. Eu, por exemplo, eu não tenho aparelho de televisão há muito tempo, porque eu não vejo necessário. Se eu quero ver alguma coisa que vai passar, entro na internet, pego aquele programa daquele determinado canal e assisto. Então, para vocês terem uma ideia, eu não tenho nem antena de televisão há muito tempo. Não me faz falta, mas nós temos a internet, que tem uma amplitude muito maior. Internet, além de ter todo o conteúdo da rede no ar, ele tem a televisão e tem a televisão fechada lá dentro. Então eu preciso tomar cuidado com o que meus filhos estão assistindo. Por exemplo, as mães que deixam as crianças nas creches. Você tem que estar atento com o que está sendo ensinado para o seu filho. Quais são os valores que estão sendo ensinados? Você pode estar criando sem saber um inimigo do Evangelho. Por quê? Porque você entrega o seu filho lá na escola às 7 horas da manhã. Você retira ele só às 5 da tarde. Se você não acompanhar o que estão passando para o seu filho, quando ele virar adolescente, você vai ver um inimigo do Evangelho. Nós que temos filhos adolescentes, um pouco mais alto, temos que ficar atento para isso. Nunca foi tão necessário se vigiar tanto o tipo de coisa que entra na nossa família. Porque se a gente não vigiar da mesma maneira que foi com essa geração aqui, a corrupção entra. Por quê? Vamos começar a explorar esse aspecto devocional do capítulo 6. Vamos fazer a leitura, Gênesis 6:1. Eu vou fazer a leitura passo a passo e vou tentar explorar o capítulo inteiro hoje, tá? Vamos lá. Gênesis 6:1 diz assim: E aconteceu que, como os homens se multiplicaram sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Qual a primeira coisa que aconteceu aqui? Aumento populacional. Aí você pode chegar e falar: nossa, irmão, que beleza, eles obedeceram a ordem de Gênesis. Multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Você vai chegar e falar: nossa, que maravilha. Mas vamos ver mais à frente o que aconteceu. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A gente já começa a ver que essa multiplicação de população não foi algo tão saudável. Por quê? Independente da visão aqui, a gente nota um comportamento. O quê? Abrir mão. Veja, tomaram para si mulheres. Aquilo que era em Lameque, o primeiro polígamo da história, primeiro bígamo no caso, que ele está com 2 mulheres, aquilo ali aumenta. Então veja que interessante, esses filhos de Deus aqui, eu não quero explorar a palavra, nós já falamos sobre isso, mas vamos dizer que a linhagem piedosa, que eu acho que era gente da família de Sete, que se corrompeu espiritualmente, eles começaram a desenvolver os hábitos que a linhagem de Caim
desenvolvia. Esse é o ponto aqui. O que eu começo a ver? A multiplicação de pecadores. Então eu aprendo o princípio. Aonde existe multiplicação de seres humanos sem Deus, o pecado multiplica junto. É a mesma questão nas cidades grandes. Muita gente que é filho do diabo, muito pecado. Uma questão que eu estava explorando, até ouvindo o Gran Conato, achei interessante. Por exemplo, eu na minha casa, eu sempre fugi de multidão. Sempre. E quando o Senhor me salvou, você jamais viveu em show gospel. Uma vez eu tive que ir num show gospel, num lugar enorme. Para os irmãos terem uma ideia, eu fiquei a 3 metros da saída de incêndio. Que tinha 8 metros de saída. E fiquei aos 8 metros da última pessoa lá na frente. Eu entrei no lugar, por quê? Porque pode ver, onde ajuda a multidão, tem problema, mesmo que for uma multidão que se diz cristã. Se você chegar, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, às vezes as igrejas, quando se reúnem no centro cívico, a quantidade de lixo que eles deixam no lugar é uma vergonha para o Evangelho. Eu vi até hoje uma igreja apenas que fez um trabalho lá e levaram todo o lixo embora. O resto, todo mundo deixa aquele lugar emporcalhado. Não deveria ser assim. Então, o que acontece? Por exemplo, você vai em estádios, você vai em shows, de grandes shows de músicos, pode ver, sempre dá encrenca. Por quê? Gênesis 6 me explica. Multiplicou muita gente, ajuntou muita gente, muito pecado junto, muita confusão junto. E continuando a leitura, olha que interessante. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que acontece? Veja, aqui tem um monte de princípio. Primeiro, quando acumula o pecado, o juízo vem. Já falei isso em outras palavras. Irmão, isso é para você. Isso é para mim. Quando aumenta o pecado, o juízo vem. Se você não tratar o pecado na sua vida, o juízo vem. Mas você pode falar, mas irmão, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto. Mas analise bem sua vida em relação à Bíblia. E você vai ver que você não está obediente a tudo. Se você analisar as mais de 1000 ordenanças do Novo Testamento, existe coisa para consertar. E se você é negligente em relação a isso, isso é pecado. Se você é negligente em relação a isso, isso é pecado. Se você está tentando batalhar contra isso, Deus sabe o seu coração. E nós sabemos que a graça de Deus vem e opera na sua vida trazendo transformação. Então, a diferença de nós crentes para os que estão lá fora é que a nossa linha de pecado é diferente. Como eu costumo brincar, ninguém aqui é traficante, ninguém aqui bota bomba em ônibus de criança. Mas, na verdade, a mesma carne que tem no pessoal lá fora é a mesma natureza pecaminosa que está em mim, só que a minha muitas vezes pode ser perfumada. Pode ser uma carne bem arrumada. Pode ser uma carne com aparência de piedade. Essa carne muitas vezes ela vai se manifestar no meu casamento, vai manifestar no meu trabalho, vai manifestar nos meus valores. E se eu estou fazendo isso, se eu estou dando vazão à carne, não estou trancando aquela torneira, e não estou abrindo a torneira do Espírito, conforme fala em Romanos capítulo 8, isso é pecado. E isso traz juízo. Lógico, Deus quando trabalha com o seu povo, lá Tiago fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus que Deus atua com a gente através da graça. Mas eu mesmo, na minha vida, eu percebo qualquer desvio, a mão de Deus já vem me corrigindo. O que eu procuro fazer? Eu tenho uma oração no meu coração, tudo que eu oro, quando eu tenho dúvida, eu oro assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho problema nenhum em te obedecer. Só que o problema agora nessa situação sou eu. Porque eu não tenho certeza se o que eu estou fazendo é correto. Então, por favor, Senhor, se o que eu estou fazendo foi errado, por favor, mostra, que assim que o Senhor mostrar, eu obedeço.
sem negociar. Esse tem que ser o coração. Eu imagino que para esses casos, onde você quer fazer o certo, onde não existe um princípio claro na Escritura, essa passagem de que a misericórdia triunfa sobre o juízo, ela é válida. Essa passagem funciona, nesse caso. O que a nossa geração de igreja faz? Ela banaliza os princípios espirituais de Deus. E aí você olha aqui o que? O meu espírito não contenderá mais com o homem. Existe uma discussão aqui. Olha no versículo 3, a palavra espírito. Nas nossas traduções, eu acho que ela está correta. Está espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Contenderá com o homem, aqui esse verbo no hebraico, ele está muito ligado a limitar, a colocar limites, a colocar barreiras, a contrapor o homem. O que eu aprendo aqui? Quem controla o ser humano? Todos. Quem limita o ser humano? É o Espírito Santo. Grande prova disso é no Novo Testamento, quando a gente vê Herodes, quando a gente vê Pilatos, quando a gente vê Caifás e Anás matarem o Messias. O Novo Testamento fala que eles fizeram aquilo porque estava escrito, mas veja, porque eles quiseram. Como eles quiseram? Bastou Deus retirar sua graça. Bastou Deus retirar a limitação do Espírito e entregar a eles a própria natureza. Que a primeira coisa que eles fizeram foi matar o Messias. Imagina, matar o Messias. Com todos aqueles milagres, com todas aquelas coisas. Por quê? Porque quem nos limita é o Espírito Santo. O que Davi ora? Senhor, não retires o teu Espírito de sobre mim. Davi não está falando de salvação. Davi está falando da capacitação dada pelo Espírito. A nossa oração, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, olha a minha fraqueza, olha os meus defeitos. Eu preciso de Ti. Essa é a oração correta. É assim que eu me achego a Deus. Porque veja, quando Deus fala, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, isso é problema. E aí vem a continuação. Porque ele também é carne. Olha a natureza pecaminosa aqui. Porém, os seus dias serão 120 anos. Olha que interessante. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Quem foi o último homem registrado pela Bíblia que viveu 120 anos? Moisés. Foi o último homem registrado pela Bíblia que viveu 120 anos. Existe uma discussão nessa passagem. Alguns intérpretes dizem que 120 anos é o tempo para vir o dilúvio. É válido, mas eu gosto da segunda. Para mim aqui, a atuação de Deus, entendeu? Ela vai fazer com que o ser humano viva menos. Tanto é que dos nascidos após o dilúvio, nós vamos estudar isso junto, caiu vertiginosamente. Para vocês terem uma ideia, 100, ele já vive 1/3 a menos que seu pai Noé. E Arfaxade, neto de Noé, já vive a metade. Peleque, tataraneto, vive a metade da metade. Quando se partiu a terra, se separaram os continentes. Então a gente vê que isso aqui se cumpriu. Aí você fala, mas por quê? Gente, o principal motivo, contaminação do povo. Sempre tenha isso em foco. E essa contaminação entrou como? Primeiro, contaminação espiritual. Segundo, casamentos mistos. A coisa é tão séria. Vamos pegar 2 textos próximos, quer ver? Vamos abrir Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34 é mais ou menos 800 anos após o dilúvio. Nós vamos ter 350 anos até Abraão e mais ou menos 400 anos até o Êxodo. É isso, já, Isaac 186. 700 anos depois do dilúvio aqui. Entende? Olha o que diz Êxodo 34, versículo 15. Diz assim. Vamos ler o 13. Não, vai ter que ler maior. Vamos lá. Versículo 10. Então disse, eis que eu faço uma aliança,
Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra. Ó, aqui, nosso assunto. Aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Ao 15, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, coma também dos seus sacrifícios. Ao 16, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Prostituição aqui é idolatria. Então a primeira ordem que Deus dá, olha que interessante, vou tentar imaginar Moisés escrevendo Gênesis, e escrevendo o Pentateuco. Quando ele deu o capítulo 6, o que ele está falando no capítulo 6? Gente, a linhagem piedosa se misturou com a linhagem de Caim. A corrupção entrou, Deus veio e destruiu tudo. Era uma corrupção tal que se envolveu até seres espirituais, os Benai Elohim, conforme eu entendo. Colocando não só um simples casamento com uma mistura, mas um casamento que tinha muito mais essa cara aqui. O que Deus está falando? Quando vocês entrarem nessa terra, que eu vou lançar os moradores fora. Inclusive existe um texto que Deus fala, a terra está vomitando os moradores, por causa do sangue derramado. Gente, esse povo aqui realizava até sacrifícios humanos. Gente da pesada. Mas qual a preocupação de Deus? Quando vocês entrarem na terra, não case, não mistura. E é essa ordem. Quer ver? Vamos ler mais um texto. Números, 2 livros à frente, capítulo 25. Porque essa ordem ela continua até dias do Novo Testamento. Aí você vai falar, você vai chegar e falar, não, irmão, mas veja, povo de Deus não se mistura. Quem é de Deus é firme. Será? Olha aqui, 25, capítulo, versículo 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Gente, porque isso aqui é 10, 15 anos à frente. Só isso. Eles tinham acabado de receber o aviso. Eles tinham acabado de ser informados do dilúvio. O porquê aconteceu. Para vocês terem uma ideia do dilúvio, a história do dilúvio não é uma exclusividade bíblica. Para vocês entenderem, existem pelo menos 250 contos espalhados pelo mundo falando do dilúvio universal. Existe pelo menos, você vai entre os esquimós, você vai entre os índios americanos, você vai entre os asiáticos, você vai no norte lá da Rússia, você vai nos povos polinésios, você vai nos aborígenes australianos, você vem na América do Sul. Gente, mais de 250 relatos diferentes sobre o dilúvio. O que Moisés fez? Inspirado pelo Espírito Santo, colocou o relato correto. Então esse povo aqui teve essa informação. 20 anos à frente ele se prostitui com as mulheres. Aí você vai falar, mas nós estamos em época da nova aliança. 1 Coríntios 6 e 7, falando sobre casamento, fala, não vos colocais em julgo desigual com incrédulos. Em 2 Coríntios 7, fala esse texto, de que comunhão há entre trevas e luz. Então o perigo existe. Para vocês terem uma ideia, hoje existem igrejas
que não se incomodam com relacionamento misto. Passa por cima. É um tal de crente namorar com pessoa do mundo e o pessoal não fala nada. Gente, igreja que tecnicamente deveria ser muito boa. Igrejas até de origem reformada fazem isso e falam, mas peraí, mas a teologia concreta que nós temos, a teologia reformada, como alguém da teologia reformada vai abrir mão do versículo tão básico, simples? Falta de Espírito Santo, falta de quebrantamento, falta às vezes de humildade. Estou dando vários assuntos aleatórios. Não sei exatamente qual foi o problema. Só teologia não adianta. Veja, se você não conhece a Bíblia, você está pecando no pecado da omissão. Mas se você conhece a Bíblia e não aplica, você também está pecando por omissão. Porque Tiago, irmão do Senhor, fala, aquele que conhece a palavra e não pratica, é como alguém que vê sua imagem no espelho, e aí se afasta e a imagem some. Então não adianta apenas conhecer. O conhecer, ele tem que servir para uma prática diária. Esse povo aqui conheceu a palavra, esse povo aqui viu milagre. Pense numa geração que viu milagre, a geração que saiu do Egito. Talvez a geração da Bíblia que viu mais milagre juntamente com a geração de Jesus na terra. E esses caras já desobedeceram a Deus rapidamente. Aonde? Na contaminação, nos casamentos mistos. Amém? Vamos voltar em Gênesis 6. Vamos continuar nossa leitura. Vamos ler a partir agora do versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Veja, nós já conversamos sobre isso. Vamos colocar aqui gigantes, guerreiros. Pode ser Nefilim, pode ser o que for. Pode ser Giborim, não importa. Mas eles fizeram para si haréns, desobediência, contaminação, espalharam violência pela terra. Quer ver? Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha que interessante. Aqui não é o Maurício vendo o coração do homem, não é a Bruna vendo o coração do homem, não é o Marcelo vendo o coração do homem. O único que é capaz de ver o coração do homem com precisão é Deus. E Deus, quando ele olhou, viu que o homem deu vazão a toda a maldade do seu coração. Continuamente o seu coração era mau. Na geração de hoje, está acontecendo conforme Jesus falou, que próximos à sua vinda seria como nos dias de Noé. E os dias de Noé eram marcados por violência e pessoas que eram inimigas daquilo que era bom, daquilo que era correto, daquilo que era de Deus. É o que nós temos visto hoje. Então Deus está testando aqui. Esse tempo nós estamos vivendo hoje. É só você olhar a nossa volta. Em várias áreas existem marcas disso. O que eu tenho que fazer como cristão? Me manter incontaminado. A mesma ordem que tenha para a família de Noé, que era perfeito em suas gerações, tem que ser para o cristão hoje. Noé é um exemplo para nós, ele não se corrompeu. Os 8 que entraram na arca não se corromperam. Quem era? A família. De quem que você vai dar conta? Da sua família. No nosso caso, cristãos, a gente dá conta da nossa família pessoal e, segundo o Novo Testamento, da nossa família da fé. Um guarda o outro. Amém? Seguindo na leitura. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Sempre é importante frisar. Deus não é filho do homem para que minta. E também, Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você fala, mas está escrito que se arrependeu, o que está querendo dizer aqui? Aqui o sentido de arrependeu é sentiu tristeza.
A atitude do homem trouxe tristeza para Deus. E aí ele coloca a palavra arrependeu-se, que é para nós, seres humanos, entender. Na verdade, o que Deus vai fazer aqui? Ele vai erradicar a maldade. Vai arrancar com raiz de tudo. Olha o versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Depois nós vamos ler o 8. Olha que interessante. Você vai falar, legal, o ser humano pecou. Mas eu pergunto, pastor, o pato pecou? O cavalo pecou? Por que eles foram destruídos? Não é uma boa pergunta? Gente, a resposta é extremamente simples. Você conhece um pato que consegue viver embaixo d'água mais do que 20 minutos, meia hora? Você conhece algum cavalo subaquático, Carlinhos? Gente, os animais morreram, os répteis morreram, as aves do céu morreram, porque foi consequência do juízo. Os peixes não morreram. O siri não morreu. O caranguejo não morreu. O que a gente aprende aqui? Sempre que o ser humano peca, sempre que o ser humano erra, a consequência vem inclusive sobre a criação. Mas o que você tem que entender é o seguinte, é que não havia jeito, como na escolha de Deus, na sua soberania, Deus escolheu o dilúvio, todo animal que não nada tinha que morrer como consequência disso. Não é que Deus deliberadamente matou os animais, que a turma fala, tá vendo que Deus mal? Animal não peca. Por que morreram? Simples, porque é consequência do juízo. Se acontecer um terremoto num país, os animais não morrem no terremoto? Morrem. Se acontecer tsunami, morreu o animal. Não teve jeito. Infelizmente. Por isso que o Novo Testamento fala, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O que está falando ali? Que a nossa criação, onde o pecado entrou, anseia para quando Jesus vier e restaurar todas as coisas na eternidade. A criação geme, porque ela tem consequências. A criação passa fome, a criação passa peste, a criação passa um monte de dificuldade, ferocidade animal, uma série de coisas. Isso aqui é uma consequência. Quando o juízo de Deus vem sobre você, a consequência pega em tudo que está em volta. Esse é um outro princípio. Eu já teve situações que eu cometi um erro, isso faz mais ou menos uns 16 anos, em que nós, no nosso trabalho, acabamos nos colocando num jugo desigual com incrédulos. Não sociedade, tivemos que contratar um serviço e o serviço era uma pessoa incrédula. Em uma semana, os 3 filhos ficaram doentes. E ninguém fica doente aqui em casa. E nós fomos morar, e daí veio, ali. Quando removeu, chegou uma pessoa falando, olha, vamos parar aqui nosso contrato, tal, não sei o quê. Sumiu tudo, tirou com a mão. Foi na hora. Quer dizer, a consequência veio em volta. Quando você erra, se você errar na administração das suas finanças, seus filhos vão sofrer. Se você errar no cuidar do seu casamento, aquilo vier dar um divórcio, sua família vai sofrer. Gente que você nem conhece ainda, que nem veio à existência, vai sofrer. Seus bisnetos, que você talvez nem vai conhecer, eles vão sofrer. Por uma atitude sua hoje. Percebe como uma coisa séria? O que você está fazendo hoje tem desdobramentos no futuro. Tem desdobramentos à sua volta. Você é responsável diante de Deus disso aí. Amém? Vamos seguir nessa leitura expositiva. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Primeiro, misericórdia imerecida. Noé achou graça. Segundo, Noé era justo diante de Deus. Aqui tem uma coisa super importante. Eu pergunto, segundo Romanos capítulo 3, existe algum justo na terra? Nunca, só teve um. Jesus.
Se Noé achou graça diante de Deus, e ele era justo, era por quê? Porque Noé era um eleito. E Noé foi justificado por Deus. Noé teve fé porque Deus capacitou ele. Novamente, Deus vindo buscar o homem. Novamente, Deus tirando o seu povo do meio do juízo. Novamente, Deus afastando o seu povo das consequências do pecado. Eu tenho que ler de uma maneira assim, porque qual é a leitura que nós tínhamos antes? Muitos de nós aqui. Ah, tá vendo? Não era justo. Aí ele alcançou graça. Não. Até a ordem é o contrário. Noé achou graça. Tá no... Vê a ordem na sua Bíblia, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí embaixo, Noé era homem justo e perfeito. Perfeito em suas gerações. O que está falando aqui? Noé não se misturou, a família de Noé não se misturou com a bagunça. Mantiveram todos os casamentos, toda a sua prática, todo o seu estilo de vida fora da contaminação. Por isso que ele e os 8 se salvaram. Só por isso. Mas quem concedeu isso? Deus. Qual a consequência da ação dessa graça? A fé de Noé. O resgate de sua família. Eu pergunto, segundo Romanos 3, algum de nós aqui, sem Deus intervir, vai buscar o Senhor? Não, a Bíblia ensina, não há quem busque. Mas peraí, nós buscamos, por quê? Maurício achou graça diante do Senhor, João achou graça diante do Senhor, Juliana achou graça diante do Senhor, Andriele achou graça diante do Senhor, e ele trouxe. Se não, meu amigo, sabe aquelas aglomerações de rock, futebol, bagunçada, tudo? A gente estava tudo gastando a sandália lá. Todo mundo corrompido. Se Deus não intervisse na nossa vida, a gente estava tudo perdido. Uns mais, outros menos. Mas todos, sem exceção, apartados do Senhor. E aí, o versículo 11, olha a diferença. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha a encrenca aqui. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho dentro da terra. Agora, olha que interessante. Toda, exatamente toda? Não. Rapidamente, vamos lá. Gênesis 4. Só relembrando os irmãos. Versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Perceberam? Quem se manteve incorruptível foi a família de Noé. O resto, gente, foi tudo por vinagre. Nós estamos falando aqui mais ou menos de 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas. É muita gente. Uma família só. Eu pergunto, se a graça tivesse alcançado outros, esses outros estariam dentro da arca. O que a gente aprende hoje? Todo ser humano que ouve a pregação do Evangelho, que ouve o chamado do Evangelho, que se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, passa a andar em novidade, é salvo. Todos, sem exceção, não tem como. Qual foi o problema daquela geração? Fechar os ouvidos para Deus. Endurecer o seu coração. Qual é o problema da geração hoje? Conforme fala no Novo Testamento, portanto, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe por que o povo vai para o inferno? Porque endureceu o coração, porque é ímpio, porque ama o pecado, porque está afastado de Deus. Esse é o problema. Gente, é simples. É básico assim. E aí continua, vamos continuar essa leitura, voltar no capítulo 6. Versículo 13. Então, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne
é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ó, quantas vezes falou de violência? Violência, violência, violência. Irmãos, por causa de ideologia no nosso país, esse ano melhorou um pouco, mas até bem pouco atrás, 70 mil brasileiros morreram por ano, por arma de fogo. Isso é mais do que a guerra da Síria. Isso é mais do que a guerra do Afeganistão. Violência, violência, violência. Nós estamos numa situação que a gente sai para trabalhar, só volta pela misericórdia de Deus. Muita violência. Será como nos dias de Noé. Esses dias nós estamos vivendo aqui. E aí continua. 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa palavra gofer, você viu que na nossa Bíblia está gofer, né? Sabe o que é gofer? É madeira, mas ninguém sabe qual que é. Essa palavra aqui é uma palavra que do hebraico ninguém sabe o sentido. O que o pessoal pensa? Pode ser um tipo de pinheiro ou pode ser um tipo de cipreste, mas não se sabe. Aqui deve ser uma madeira boa, deve. E aí que ele continua: farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Olha que interessante. A arca era impermeabilizada por dentro e por fora. Deus dá a receita. Ele faz, nós vamos já ver as dimensões do barco, é algo absurdo. Para vocês terem uma ideia, o ser humano só pôde construir um barco do tamanho da arca no século XIX, 1800, lá vai pedrinha. Se eu não me engano, até 1850 alguma coisa, o maior barco que já existiu no planeta foi a arca. Para vocês terem uma ideia da dimensão dela. Ela era impermeabilizada por dentro e por fora. Por quê? Mais ou menos, aproximadamente, a duração do dilúvio foi um pouco mais de um ano. Era algo necessário a fazer. Então Deus, na verdade, o que acontece? Ele vai dando as ordens do que tem que fazer, ele vai orientando Noé. E aí continua. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Isso aqui dá, ó, algumas pessoas vão dar o côvado com 45 centímetros. O que é o côvado? É a medida entre o pulso e o meio do braço. Ou o começo da mão e o meio do braço. Existe essa dúvida. Eu sigo a linha da trinitariana, côvado de 50 centímetros. Meio metro. A arca tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, dividida em 3 pavimentos. Para vocês terem uma ideia, nós vamos discutir isso em outras quarta-feiras, sobre a vida dentro da arca. Caberia pelo menos 522 vagões de trem desses grandes. Mais de 4.000 carros populares caberia dentro da arca. Mais de 120 animais do tamanho de uma ovelha. 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Porque ela tinha 3 pavimentos. Nós vamos conversar isso. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Aí continua. 16. Farás na arca uma janela e um côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, aos 3 andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Olha que interessante. Deus fala que vai trazer um dilúvio de águas, tá? O que é dilúvio? Eu pergunto, Noé, conta para mim, o que é chuva? Noé não sabia o que era chuva. Noé nunca tinha visto chuva. Não só não tinha visto chuva, como não sabia o que era um dilúvio. Aí Noé vai lá e obedece. Isso é uma marca de Noé. Construir um barco, gente. Eu vi uma ilustração interessante do Adalto Lourenço. Você construir uma casa de madeira é uma coisa.
Mas construir um barco, o barco sofre forças do mar sobre ele. Se você quiser matar a curiosidade, entra na internet e fala, digita lá, navios no meio da tempestade. Eu vi navio que num corredor dos 50 metros, o corredor vergava na tempestade. Vergava, inclinava assim, o navio trabalha. Só que os navios nossos hoje são de solda, metal, ligas metálicas, alta tecnologia. O navio verga. Imagina a arca. Da onde que tirou a tecnologia? Deus deu toda a receita. Noé era agricultor. O que ele fez quando saiu do dilúvio? Plantou uma vinha. Não era engenheiro naval. Deus deu tudo. Aí se você chegasse para Noé e falar, Noé, o que é chuva? Quer ver que interessante? Vamos correr alguns versículos aqui. Eu anotei aqui. Gênesis 2, versículo 5. Vamos ver como é que era a terra. Isso é importante. Gênesis 2, 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, ponto e vírgula, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O que se entende? Não tinha chuva. Um vapor subia da terra. Nós temos que lembrar o seguinte, nós vamos estudar isso à frente. Havia uma grossa camada de nuvens na atmosfera. Entendeu? Nós vamos ver no outro texto que não havia verão, inverno, outono e primavera, não tinha estações. Pelo que a Bíblia nos mostra, era um clima só na Terra, era um só continente, não tinha todos esses continentes. A ciência chama isso de Pangeia. Tem comprovação científica, a boa ciência comprova a Bíblia, porque Deus ele fez a separação da terra seca, não das terras secas. Quando Deus criou a terra, ele criou com um continente, que a ciência chama de Pangeia. Então imagina o seguinte, era como se emanasse um vapor, e aquilo mantinha toda a umidade da terra. E aí o que acontece? Quer ver uma outra passagem? Olha como mudou. Gênesis 8, 22. Esse versículo, gente, ele é o versículo que prova que as condições atmosféricas da Terra mudaram no dilúvio. Esse versículo aqui, ele é único. É a única passagem bíblica que eu posso sustentar que a condição do clima da Terra mudou. Então diz assim, Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega. O que está falando aqui? Primavera, que é quando você planta. Outono, que é quando você colhe. João, você que é do mato. Setembro e outubro, a turma já não está correndo no campo para plantar? Quando colhe? Antes do inverno. Linguagem bíblica, tá vendo? A terra, a Bíblia não tem outono e primavera. Se você aprender um pouquinho de hebraico, você vai saber que está na Bíblia inteira. E aí olha o que ele fala, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Para vocês terem uma ideia, primeiro lugar da Bíblia que aparece verão e inverno, é essa passagem. Até essa passagem não existia verão e inverno. Isso é um indício muito forte que a terra mudou. Não existia chuva. Porque para onde foi a água do dilúvio, gente? Primeiro, o relevo da terra mudou. Para vocês terem uma ideia, para a terra ser alagada hoje, precisava ter 4 vezes a quantidade de água que tem no planeta. Como o planeta é hoje, não tem como ter sido dilúvio. O que a gente entende? Era um continente só, quando abriu as fontes das águas, arregaçou. Ao arregaçar, aquele mesmo efeito quando você está na praia, quando você vai escrever algo na praia, qual a primeira coisa que você faz? Você pega aqui na areia e arrasta com o braço, para ficar plano, não é assim? O que acontece com o morrinho do lado? Ele sobe. Foi aí que surgiu as grandes montanhas. Quando abriram as fontes, as grandes montanhas surgiram. Para onde foi a água? Boa parte dessa água foi para a profundidade do oceano e o resto foi congelado no Polo Norte, Polo Sul e nas altas montanhas.
não tinha frio. Começou a ter. Eles não estão falando por aí que quando derrete um pouquinho da geleira, o mar já sobe 1 centímetro. Que é um caminhão de água. Esse versículo aqui mostra que a atmosfera mudou. Gente, isso é estratégico. Porque as pessoas vão vir questionar a sua fé. Você acredita em dilúvio? Acredito. Estava ouvindo a Adalto Lourenço falar hoje, como é que entrou tudo aquilo de animal? Tem crente que responde, pela fé. Já ouviu essa resposta? Como coube todos os animais da arca? Já ouviu essa resposta, Carinha? Pela fé. Não foi pela fé, foi pela porta. Nós vamos estudar isso aí junto. Bem básico, muito simples. É que nem aqui onde é que está a água. Olha, a água do dilúvio está congelada nas altas montanhas e nos polos. Não tinha verão e inverno, entendeu? Você tem que responder com sabedoria. Você não pode responder pela fé. Normalmente o crente, ele engrossa a voz. Foi pela fé. Não. Tem como provar essas coisas, você tem como averiguar. E aí ele continua. Vamos lá. Gênesis 9, versículo 14. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Primeira coisa, essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra nuvem. Por quê? Comprovando que a atmosfera mudou. Arco-íris só passou a ter depois do dilúvio. Para passar a ter arco-íris, teve que ter nuvem, teve que ter chuva, teve que ter mistura com o sol. É bem nítido isso. Para mim, eu sou um dos que defendo. A terra mudou radicalmente depois do dilúvio. Por isso que as cidades caíram, principalmente. O principal motivo que as cidades caíram foi a mudança na terra. Por isso que os caras viviam tanto. Amém? Vamos lá, vamos voltar no Gênesis 6. Vamos encerrar o nosso capítulo. Até que está rendendo bem. Eu estava me questionando. E eu acho que é um questionamento válido. O que tem de prático você saber que a Terra mudou depois do dilúvio? O que interfere isso na sua vida hoje? Não é uma boa pergunta? Vou te dizer o que interfere. O que interfere é o seguinte: nós vivemos uma geração onde a falsa ciência, a má ciência, fica chamando você de ignorante o tempo todo. A falsa ciência fala que a sua fé não vale nada. A falsa ciência pega o seu filho e ridiculariza a sua fé diante do seu filho. E está trabalhando para transformar seu filho nos piores ateus que tem na Terra. Se você não tiver respostas desse tipo, você vai ser amassado pela má ciência. Você vai ser questionado na sua fé e até você vai balançar. Se você não chegar para o seu filho e mostrar, filho, é isso. Eu lembro da história de um pastor, criou seus filhos no Evangelho, num determinado dia os filhos chegaram em casa e falaram, pai, estou muito bravo com o pai. Por quê? Porque o pai é um mentiroso. O pai mentiu para a gente. A partir dali, aquele pastor se dedicou a provar cientificamente, a achar uma série de argumentos. Porque ele viu que os filhos dele foram corrompidos. Para mim, essa é a principal edificação. Quer coisa melhor que você ter seus filhos no caminho do Senhor? Por exemplo, você chega hoje e fala de dinossauro. Eles colocam 70 milhões de anos, só que dinossauros e seres humanos conviveram junto. Tem prova, nós vamos mostrar aqui no audiovisual, se o senhor mostrar, se o senhor me permitir. Nós vamos ver, tem ser humano que desenhou dinossauro sem nunca ver o bicho. Como que eu desenho um dinossauro sem ver? Agora, chega para o seu filho e fala, tá vendo? Na sua Bíblia não tinha dinossauro. E você acredita nesse livro? Lógico que não tinha dinossauro, também não tinha computador, também não tinha Windows, também não tinha televisão, também não tinha automóvel, porque essas palavras não tinham sido inventadas. Mas na nossa Bíblia tem dragão, na nossa Bíblia tem grande réptil terrível. Então tem dinossauro. Só que a palavra não existia, os tradutores não tinham como colocar. Isso é o benefício do gente. Gente, nós estamos sendo amassados pela má ciência.
Nossos filhos estão sendo convidados a se retirar da fé diariamente, por aquilo que é ensinado nas escolas. Sabe Isaac, bonitinho, bebê loiro, bonitinho, quando ele chegar na escola, eles vão tentar acabar com a fé deles. Sem piedade nenhuma, achando que fez uma coisa boa. Sabe o Davizinho? Eles vão fazer de tudo para que o Davi não creia no Cristo. É isso que a gente vê. Se eu não tiver essas respostas, foi pela fé. Legal, está respondido. Não respondeu. Não respondeu. Você precisa saber dessas coisas, coisas simples, coisas básicas. Amém? Vamos seguir. Versículo 17, não, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Gente, primeira coisa aqui, olha a fé dos nossos meninos sendo destruída. Pessoal, está vendo? Como que Moisés conseguiu colocar o canguru da Austrália e o urso polar do Alasca, lá no hemisfério norte? Você vai me dizer que Moisés tinha um helicóptero. Aí o que você faz? Foi pela fé. Essa é a resposta, João? Não foi pela fé, era um só continente. Estava ali do lado, os continentes não tinham se dividido. Estava ali do lado. Não precisou ir buscar a onça, não precisou ir buscar o leão, não precisou ir buscar o urso. Sabe por quê? Gente, é só ler a Bíblia. A Bíblia explica. Vamos seguir. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Olha o ponto aqui. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Quem trouxe os animais? Deus. 2 de cada espécie virão a ti. Existem 3 passagens, pelo menos, de Deus interferindo diretamente em animais. A mais clássica delas, a mula que falou do profeta. Simples assim. Mas existem outras passagens, mais 2 passagens, depois eu posso trazer para os irmãos, no Antigo Testamento, que mostram Deus interferindo diretamente na criação. Por que é importante saber isso? Porque quando eu olho o mundo hoje, eu olho um continente em cada canto. E se eu não souber responder isso, meu filho, minha filha vai correr risco. A Bíblia vai ser afrontada na cara deles, eles vão fazer papel ridículo, eles vão ser envergonhados. Eles precisam saber disso. Por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar que a Terra era uma só. Mas eu já tinha lido a Bíblia e falado, Deus trouxe. Porque a salvação é um milagre. Tem que haver o sobrenatural de Deus. E olha que interessante. 21. E leva contigo toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Gente, aqui tem toda uma parte logística, tem uma série de coisas que nós vamos conversar. É muita pergunta. Só para vocês terem uma ideia, para mim deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Sabe quantas espécies tem cadastrado hoje na biologia, Mateus? Mais de 1 milhão de espécies. Se eu colocar macho e fêmea, o número vai para quanto? 2 milhões. Só que o seu pastor aqui acabou de falar que caberia 120 mil animais do tamanho de uma ovelha na arca. Aonde que estão os outros 1.880.000 animais? Está vendo, João? Não pode acreditar na Bíblia. Gente, muito simples, só para dar uma pitada. 75% dessas espécies são insetos. E a palavra da Bíblia que fala tudo que voa, tudo que está ali, é animal que respira pelo nariz.
Não entra inseto nem entra peixe. É só estudar um pouquinho de hebraico. Já cai logo de cara para algo em torno de 130 mil. Depois você dá mais uma mexida, vai cair para 30 mil. Aí você pesquisa a palavra espécie. A palavra espécie é espécie base, espécie raiz. Por exemplo, imagina um cachorro vira-lata. Vamos pensar num vira-lata perfeito. O material genético desse vira-lata perfeito que Deus trouxe, através do cruzamento, daria todas essas espécies. Existe um cavalo, eu preciso pesquisar um pouco mais o assunto, não me lembro a raça dele. Nesse cavalo, ele tem o material genético necessário para todos os equinos que tem na criação, em uma espécie. Fazendo essa avaliação por espécie raiz, são mais ou menos 1.200 espécies que tinha que entrar na arca. Inclusive dinossauros. Aí você vai falar, peraí, mas vamos dar um voto. Vamos supor que os dinossauros estavam vivos. Como colocar o dinossauro de mais de 30 metros dentro da arca? Se a arca só tinha 15 metros de altura. É simples, o dinossauro de mais de 30 metros quando nasce, ele nasce desse tamanho aqui. Eu pergunto, um circo, quando vai pegar o leão para domar, ele pega um animal adulto? Pega um filhote. Se você pegar um pitbull adulto, você coloca dentro da sua casa? Vou ganhar um pitbull. Você põe dentro da sua casa, André, um animal que você nunca viu. Agora, se ele for filhotinho, você põe. Gente, os animais entraram filhote, os répteis crescem durante a vida, entraram filhote. Imagina uma girafa. Girafa tem 7 metros. Imagina o torcicolo da girafa, porque o teto tem só 5. A girafa ficou um ano assim. Foi assim que ela ficou? Não, um filhote. A logística, o manuseio. É só pensar. Na verdade, é o seguinte, até é importante fazer justiça e honra quem deve honra. Tudo isso não veio de mim mesmo, é impossível para mim ter um alcance desse. Mas como Deus criou a igreja, tem um irmão chamado Adalto Lourenço que dedica a sua vida a essas pregações. Você quer uma explicação melhor disso? Entra lá no YouTube, Adalto Lourenço. Você vai crescer muito na sua fé. Porque é um irmão cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mostrando a necessidade que a gente tem de aprender junto. Mas é isso que aconteceu. E aí você pergunta, bacana, pastor, entendi. E eu, hoje em dia, como é que eu tenho que me relacionar em relação ao dilúvio? Aí para mim, olha, não tive como fugir desse texto. Vamos lá para o Novo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Não. Judas. Vamos expor Judas, depois eu exponho Pedro. Acho que não vai dar para expor Pedro hoje. Mas nós vamos encerrar em Judas. Você chegou em Apocalipse e volta uma carta. Eu vou dar uma picotada na epístola de Judas, que ela tem 25 versículos. Então vamos lá. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Primeira palavra dessa noite, batalhar pela fé. Quem é o primeiro interessado na batalha da fé? O texto fala, amados, eu e você. Você batalha pela sua fé. Você tem a responsabilidade de edificar a sua fé. Por quê? Você fala, mas irmão, o que tem a ver com o dilúvio? Eu vou continuar, versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Gente, vivemos uma fase de mentira evangélica. Até aqui dentro, falando de Igreja Patmos, tem coisa na nossa vida cristã, na minha e na sua, que a gente crê numa mentira.
A gente crê em algo que não é bíblico, que precisa ser removido da nossa mente. A gente crê em alguns aspectos da vida cristã que não existem. É baseado em qualquer religião, menos o cristianismo bíblico. Então eu que estou trabalhando pela minha fé, eu tenho que buscar uma fé bíblica. Como eu busco uma fé bíblica? Só tem um jeito, conhecimento. Não tem outro. Não se engane com essas conversas que tem aqui fora. Qual o seu papel? Todos nós aqui viemos desse meio contaminado. Qual que tem o nosso papel? Se limpar de toda essa sujeira. O único que não veio de meio contaminado está sentado ali no canto, ó. João. Ele é o único dessa sala que pegou tudo limpinho desde o começo. Vocês vão ver, me dá 20 anos para ver onde é que está a vida dele. Vai estar voando baixo, limpinho, doutrina certa. Vai estar acreditando no cristianismo bíblico. É uma coisa que a gente tem que fazer. Continua a leitura. Aos 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvou o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Falei, quem é que está falando a mesma coisa? O que acontece, gente? Aqui é o povo do Egito. Quem não creu, Deus destruiu. Quem pulou fora, Deus destruiu. Não quero entrar aqui em eleição, mas é o que aconteceu. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo do grande dia. Nós já vimos isso. Foi os anjos rebeldes que trouxeram mistura e contaminação espiritual para a raça humana. Mas o 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo entregue à fornicação, como aqueles, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. O que ele está falando aqui? Os juízos clássicos de Deus. Inclusive, esses anjos foi da época do dilúvio. Aí, qual a receita que Judas dá? Gente, ó, lembra de tudo isso. Olha que barato. Versículo 20. Olha a nossa aplicação. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha a edificação pessoal, tá vendo? Ele fecha a carta com a mesma orientação que tem no começo da carta. O que eu acabei de falar para vocês? Você tem que edificar a sua fé. Você tem que correr atrás do prejuízo. É responsabilidade sua, orar. Olha o que ele fala, orando no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é oração guiada pelo Espírito Santo. Agora, como que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo se eu não tenho intimidade nenhuma com o Senhor através da palavra? Eu nem conheço a vontade do Senhor, como é que eu vou orar? Percebe o nosso erro, a nossa negligência? Em tempos difíceis como os nossos, é necessário fazer isso. E aí continua, 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Gente, naquilo que você já alcançou maturidade, conserva. Naquilo que você já está firme, já está edificado, conserva. Guarda. Paulo, conserva, guarda. É muito importante isso. Então pode ficar com ele no colo, não tira para fora não. Já estou acabando a palavra. Tira para fora. Ó, apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Gente, isso aqui é para a igreja. Está notando alguém fraco, está notando alguém com dificuldade? Ajuda. Ó, semana passada, alguns irmãos procuraram, estou precisando conversar, procuraram no domingo, segunda-feira a gente estava junto. Aí durante a semana, na quinta-feira, estava junto com outro casal. Gente, vocês precisam de conselho. Vocês precisam de orientação. Essa orientação tem que vir tanto do pastor, como de irmãos maduros. Mas nós precisamos edificar a fé uns dos outros. Agora, ninguém é adivinho. João, você recebe uma visita do anjo toda noite falando, ó, ora pelo seu pastor, isso. Não.
Nós vivemos uma fé racional, precisamos comunicar. Por exemplo, eu chego aqui, olha, irmãos, ora pela minha saúde. Opa, já sei o que orar. Entendeu? Algumas vezes eu chego para os irmãos, e aí, como é que está? Tem que dar leito, ó. Estou precisando conversar. É papel da igreja. Sozinho você não consegue. Sozinho você está fora. Agora, as pessoas não têm bola de cristal. Eu lembro uma vez, uma coisa bem interessante. Eu trabalhei com uma... Já vou puxar a palavra de novo. Eu trabalhei com uma suposta satanista. Uma pessoa bem arrogante, bem rebelde, bem contrária à palavra de Deus. Mas eu acho que é bem pertinente esse exemplo. Ela chegar assim, falou, aconteceu tal coisa. Eu falei, não acredita. Olhou para minha cara e falou, por que você não sabe? Você não tem Espírito Santo? Arrogante. Sabe qual era a mentalidade dela? Que eu, como era um ministro do Evangelho, eu tinha que saber tudo. Gente, doutrina demoníaca. Você achar que o seu irmão sabe tudo, você achar que Deus revela tudo para todos, é doutrina demoníaca. Eu falei, não, só estou sabendo agora que você me falou. Aí eu cheguei e falei, mostra na Bíblia alguém que sabia tudo. Só teve um, Jesus Cristo, mas Jesus é Deus. Mais ninguém. Paulo não teve que ser avisado por alguém da igreja, aí já, com aquela graça toda, já subiu de cabeça e tum. Entendeu? Mas olha a mentalidade. Gente, nós temos essa mentalidade, que pastor sabe de tudo. Não sabe. Por exemplo, eu lembro que teve um caso aqui na igreja, que eu tive que mostrar a Tiago. Eu falei, existe alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja. Irmão, está sentindo fraqueza, está sentindo dificuldade? Procure a igreja. Sozinho você não vai suportar. É o que Judas está falando aqui. Nós estamos vivendo a mesma época. Eu não vou entrar em Pedro, vou entrar em Pedro na próxima palavra. Vocês vão ver que Pedro vem com a mesma descrição. E aí ele encerra, 23, e salvai alguns com temor, arrebatando do fogo. Nós já fiz, 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. Fazendo tudo isso, você fazendo a sua parte, o Todo-Poderoso garante a parte dele, garante salvação, garante conduzir, mas ele escolheu caminhos. Eu faço a parte, a minha parte. Ele escolheu o instrumento da igreja. Eu tenho o benefício da igreja. Ele nos deu um livro. Eu tenho que conhecer esse livro e saber o que é certo. Eu tenho que me limpar de toda essa papagaiada, todo conceito errado, tudo aquilo que atrapalha a minha vida. Tem coisas que o maligno vem plantar no nosso coração para nos afastar de Deus, para nos afastar da igreja. É maligno. Gente, Deus nunca vai falar para você deixar de ir para a igreja. Deus nunca vai semear contenda. Deus nunca vai semear fofoca. Deus é Deus de luz. Nele não existe treva nenhuma. Cuidado. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. Como é que o irmão Pedro fala? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Com essas palavras, eu começo a entender como nos dias de Noé que são hoje, eu como cristão tenho que me comportar com consagração, com santidade, com intensidade de comunhão e buscando principalmente a graça do Senhor para me manter no caminho. Amém? Amém. Vamos orar?